Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está dando sequência aqui ao nosso estudo da Amivale, das obras de André Luiz, né? Como todos sabem, a gente está estudando o livro Ação e Reação. Hoje a gente vai ter o capítulo 11, o Templo e o Parlatório. Quem vai trazer hoje para a gente é a doutora Flaviana, que vai expor o capítulo. Como de costume, no final a gente faz aquela discussãozinha, aquelas considerações a respeito do capítulo. Antes de iniciar, só lembrando a todos que na próxima semana, na quarta-feira, dia 17, a gente vai ter o nosso Amivale Convida com o Dr. Jorge Daia. O Dr. Jorge Daia é da Brasil e ele vai trazer uma palestra para a gente sobre doenças disciplinadoras. Essa palestra dele é muito interessante, que ela é toda baseada nessa obra Ação e Reação, né? Tem tudo a ver com o nosso estudo aí que a gente está fazendo. Então, vai ficar disponível, como sempre, no nosso canal do YouTube. Então, logo encerre a palestra, já fica automaticamente já colocado no nosso canal do YouTube. Então, acho convido a todos aí para assistir, que deve ser bastante interessante, né? Tendo em vista que é uma palestra aí relacionada aí a essa obra que a gente está estudando, né? Então, Flaviano, fica à vontade, o capítulo 11, o templo e o parlatório. Pessoal, boa noite. Vamos dar início, então, aqui, continuidade ao nosso estudo, início ao nosso estudo da noite, desse capítulo 11, o Templo e o Parlatório. E antes de começar, eu queria só dizer que eu vou estar, de vez em quando, olhando aqui para baixo, porque eu estou sem slide, eu sempre estou em minhas colinhas. E, e esse capítulo dessa obra, os capítulos dessa obra são muito extensos, rico em detalhe, né? Então eu fiquei com medo de não perder nada, que para mim tudo é muito importante, então eu acabei anotando, de vez em quando vou estar aqui olhando, tá bom? Só por isso. Então vamos lá. Esse capítulo é um capítulo extremamente importante, ele vai fazer até a entrada numa nova temática, dando continuidade à temática ali desse princípio de ação e reação. Então, o capítulo ele vai iniciar com o André Luiz, né, falando sobre, fazendo referência ao capítulo anterior, quando então eles fazem o encerramento do acompanhamento do caso do Antônio Olímpio, que eles estavam acompanhando ali com esse intuito do estudo. Encerrando então esse acompanhamento desse caso específico dentro ali que estava sendo assistido na mansão, o Hilário e o André eles vão ao encontro do Drúzio para eles poderem falar, né, pedir um direcionamento em relação à continuidade dos estudos que eles estavam fazendo. E aí o Drúzio então coloca para eles, né, que entende que o tempo que eles estavam ocupando ali na mansão do caminho, o tempo que eles estavam acompanhando na mansão Paz, na mansão do caminho, na mansão Paz, o tempo que eles estavam ali ocupando, acompanhando os estudos, os trabalhos, cada caso em particular, ele considerava que já tinha sido suficiente para eles compreenderem a base dessa lei de ação e reação, né? E aí ele vai trazer, então, um pouco de explicação com relação às leis, colocando que eles puderam observar que todos os espíritos sofredores que estavam ali na região infernal, né, nessas regiões inferiores, na qual a mansão estava ali localizada, eram espíritos muitos espíritos em sofrimento, cada um numa estação, num estágio de sofrimento, mas que todos tinham ali uma questão em comum, que esses sofrimentos, a maioria era advindas das próprias reações, advinda das más ações em vidas anteriores, ou seja, que todo o sofrimento das pessoas que estavam ali, dos espíritos que estavam ali, eles estavam muito relacionado era resultado, né? Era a colheita de um plantio que foi mal feito em vidas passadas. Ele fala
Isso, né? E que muitos ainda estavam ali, se demoravam ali naquelas regiões por muito tempo, porque esses espíritos estavam, a maioria, em estágio de rebeldia e rebelião, não tinham ainda aquele espírito de coragem para fazer o enfrentamento, né? Para olhar a responsabilidade do resultado, para fazer o enfrentamento das ações que eles mesmos haviam plantado, e então eles se demoravam ali presos naqueles dramas, né? E aí então o Drus vai sugerir para o Hilário e para o André Luiz que eles deem continuidade ao estudo, fazendo uma observação agora de um ponto, que é o ponto do princípio da compensação. E aí então ele começa a falar sobre a importância da reencarnação. Ele fala que tudo que nós realizamos na nossa encarnação, ela vai ser determinante para nossa habitação no plano espiritual. Ela vai determinar nosso estágio no mundo espiritual depois que quando a gente desencarna, né? Quando a gente morre ali para a vida terrena. Então ele vai falar assim que a encarnação ela é uma determinante fundamental se nós vamos estagiar, né? Se nós vamos habitar na vida nossa pós-morte nesse céu ou inferno, né? Que o nosso futuro espiritual ele é determinado por nossas ações, principalmente na vida da Terra. Então ele vai falar da importância da reencarnação, ele vai frisar a importância dessa reencarnação que vai trazer esse movimento de compensação realmente em relação ao nosso destino espiritual, né? Então ele fala assim que na Terra nós temos grande oportunidade de reconhecer melhor essa lei de ação e reação e poder imediatamente todos os dias a gente tem a oportunidade de moldar esse destino, né? Que acho que a grande beleza da vida na Terra é exatamente isso, o quanto que nas nossas mãos a gente tem a nosso favor, por misericórdia divina, essa oportunidade da gente estar podendo moldar o nosso destino futuro diariamente. Ele fala, e a gente tem mais facilidade para compreender essa lei, para fazer esse entendimento, essa modificação, enquanto que na vida espiritual, principalmente ali no local onde ele se encontrava, nessas regiões inferiores, enquanto os espíritos têm mais demora para compreender esse aprendizado, porque eles vão ficar demasiadamente presos por muito tempo no próprio sentimento de culpa, seja culpa alheia, culpando outras pessoas pelo sofrimento que estão passando, ou a autoculpa, né, pelas consequências, por todas as atitudes ruins que tiveram na vida passada. Então eles ficam ali estagiando, ele fala como se fosse uma estação, o mundo inferior, né? Principalmente ali, aquela região, era como se fosse uma estação, onde eles ficavam presos por muito tempo ali no próprio drama. Então ele fala assim que poucos são os espíritos que, quando desencarnam, vão ocupar, vão habitar regiões, planos celestes, né? E que a grande maioria realmente vai estar ocupando ali, habitando essas regiões inferiores à espera de uma nova oportunidade de reencarnação, para que então possam novamente ter essa oportunidade de fazer novos plantios, né? Plantios melhores, né? Nessas vidas futuras. Então ele fala assim que que nós mesmos moldamos a própria pessoa, o próprio indivíduo molda a sua vida futura, a sua vida espiritual, né? Através da criação que é plasmada pelas nossas ações, o pensamento e o sentimento. Então, isso é algo que no início já desse capítulo ele vai fazer uma explicação bem profunda, trazendo aí mais uma vez a consideração para essa questão da reencarnação. E aí ele vai falar assim, por isso, fala para o André e para o Hilário, que essa lei de ação e reação ela é extremamente importante que venha para o conhecimento de muitas pessoas, para que todos nós tenhamos
a oportunidade e tenhamos essa compreensão e a compreensão dessa lei, e a gente possa estudar, compreender, entender e possa principalmente aproveitar melhor a nossa encarnação. A gente possa aproveitar melhor a nossa estadia aqui no mundo terreno. Então, ele frisa aqui a importância, né, desse estudo que na época o André Luiz estava fazendo e que realmente hoje estamos aqui, inclusive estudando todo esse material dele que ele trabalhou em cima, né? Então ele fala assim, aí o Hilário começa a indagar o Drúzio, né? Fala assim, tá, então para a gente continuar o aprofundamento desse estudo, estudar essa parte da compensação, o que que você sugere? E aí então o Drúzio vai falar sobre o templo e o parlatório que existe, faz parte ali da mansão, né? Que faz parte das áreas ali também da Mansão Paz. E aí ele fala assim que ali nesse templo, nesse parlatório, eles iriam encontrar novos material para o estudo deles, né? E daí ele fala assim que esse local ele é frequentado por espíritos encarnados quando no estágio de sono, né? Que a gente está ali desprendido temporariamente do corpo, então os espíritos encarnados também vão até, frequentam esse local, e também os espíritos desencarnados que vagueavam ali pelaquela região em busca de auxílio, de socorro, de algum conforto ali. E ali ele fala assim, que dentro desses locais existiam diversos também trabalhadores, atendentes, que ficavam ali registrando e anotando todos os pedidos, registrando tudo, para que cada caso fosse devidamente orientado, de acordo com cada situação. E aí o Druso então sugere que os dois fossem para lá e ficassem ali alguns dias acompanhando esses atendentes nesses serviços, nesse templo e nesse parlatório, né? E aí então Hilário novamente vai questionar em relação devido à importância da situação, né, do estudo e do local que eles iriam acompanhar, ele questiona então se Silas poderia estar acompanhando eles, porque o Druso não estaria. E aí o Druso então considerando ali a importância também dos estudos que eles estavam fazendo, do trabalho deles ali dentro desses estudos, ele concede então que Silas o acompanhe, porque ele até coloca, né, que Silas, apesar de ter muito trabalho dentro da mansão e trabalho que demandava alta responsabilidade, né, ele era um assistente ali importante e de muita confiança ali do Drúzio, né? Ele, mesmo assim, ele concede que Silas o acompanhe para que eles aproveitem melhor toda essa oportunidade de observação para trazer tudo isso para um melhor entendimento dentro desse estudo. E aí eles marcam então com Silas de estarem visitando esse local. E aí o André Luiz vai começar a falar que quando eles vão a caminho desse local, junto com Silas, ele percebe, ele já começa a descrever como que é, né? Que ele percebe que eles vão passando por diversos corredores, uma fileira de corredores, até que eles chegam numa porta, mais ou menos uma porta pequena, que dá acesso ao templo. Então eles vão primeiro visitar o templo, né? Conhecer ali o templo, né? E aí o André Luiz já começa a falar e descrever o ambiente. Ele fala esse templo completamente iluminado, muito parecido com os templos religiosos da Terra. Ele vai fazer essa referência, inclusive, à capela, né? E aí ele fala assim que no fundo dessa sala, desse templo, tinha apenas uma mesa muito simples com uma cruz prata, né? Essa mesa estava posta no fundo, no meio ali da sala e que nas paredes laterais haviam diversos espécie de nichos, como se esses nichos tivessem desenhado, moldados ali na parede, eram nichos vazios. E aí ele vai observando que essa luz, além da luz também dessa grande iluminação que era o templo, também tinha uma melodia que ficava ali no ambiente e que a melodia ele não entendia, não dava para ver de onde vinha.
mas que era uma melodia que compondo todo, ajudava a compor todo o ambiente, fazendo com que o ambiente fosse um ambiente de muito afeto, remetia a muito carinho, muito afeto, algo muito aconchegante, né? E aí, então, André Luiz imediatamente começa a se sentir muito tocado pelo ambiente. Assim que ele entra no ambiente, ele começa a se sentir muito emotivo e começa a ter lembranças de vivências da vida dele passada, principalmente a da infância, onde a mãe, então, trazia para ele os primeiros ensinamentos da oração. Aí ele fala que ele tem essa lembrança primeiro para depois ele elevar o pensamento ali a Deus. E na hora então que ele imediatamente começa a fazer uma oração, como que se o ambiente instigasse a isso, né? A esse estado de meditação e oração e contemplação. Então ele começa a chorar muito e começa, num estado de silêncio, né? Fazer uma oração silenciosa, uma oração mental ali, que é a oração do Pai Nosso. E ele percebe que o Silas acontece a mesma coisa com o Silas, também está muito emotivo, e ele começa então a também fazer uma oração. E aí o que que acontece? O Silas ele acaba esperando, né? Respeita ali esse momento deles e vai explicar o porquê que isso acontece. Ele fala assim: muitos espíritos que vêm aqui acabam acontecendo a mesma coisa. Eles entram eles se revestem dessa oração, eles se sentem atraídos para se revestir dessa oração. E vai explicar o porquê que isso acontece. E fala: isso vai acontecer por causa da energia do ambiente, que é uma energia impregnada com muitas intenções de todos que passam por aqui. E a intenção de todos que passam por ali era a intenção de pedido mesmo, de socorro, de agradecimento, uma intenção de muita fé, né? De todos os espíritos que passavam por ali. Então, tudo muito impregnado. Então, essa energia desse local era muito, muito forte. Daí ele fala assim. Que ali, né, o Silas faz até um comentário, né, que nos capítulos anteriores a gente pôde ver que também existia dentro da mansão um templo, que era um templo onde eles se recolhiam à oração também, né? E estudo de alguns casos, como eles puderam acompanhar. E que aquele templo, ele funcionava como, ele poderia ser, ele faz uma conexão com o simbolismo, como se fosse o coração vivo da mansão. E que aquele templo externo era o simbolismo das mãos em preces, né? Onde todos ali se colocavam em preces a serviço, a pedido, enfim, né? Ou seja, ali, ressaltando que ali era um local de oração. E aí eles questionam a questão da cruz, qual que era o simbolismo da cruz, né? Que é uma parte bem bonita ali do capítulo, que ele fala que a cruz, ela traz o simbolismo do Espírito de Cristo, né? Através da cruz, de todo a jornada do Cristo que traz traz para a gente essa questão da ressurreição. E ele fala assim que esse simbolismo da cruz ali, ela era exatamente para significar que Cristo estava presente, o Espírito de Cristo estava presente, e que o Espírito dele está presente em qualquer lugar, mesmo ali, numa região inferior como aquela. Existe essa presença do Cristo, ou seja, reafirmando mais uma vez, né, aquilo que Cristo prometeu, que sempre estaria presente, e ele está sempre auxiliando a todos, não importa o lugar onde a gente esteja estagiando, em todas as moradas ele está presente. E que aqueles nichos vazios dava oportunidade, simbolizava também esse pedaço do céu, esse contato com o céu, né? Então, os espíritos ali se colocavam diante daqueles nichos, né? E ela é como se estivesse olhando para o céu, em contato ali com o céu. E ele coloca que esses nichos eram vazios, né? Fazendo esse simbolismo. Então, ele fala da importância, o Silas vai explicar para os dois a importância desses símbolos religiosos nas diversas religiões, né? Que enquanto a gente ainda não é uma alma que alcança essa sabedoria eterna, essa sabedoria divina, infinita, que nós necessitamos desse simbolismo, porque esse simbolismo nos ajudam no nosso processo no nosso progresso, na nossa elevação moral e intelectual. Então, fazendo referência à importância dessas.
dos templos religiosos, com cada um, os diversos, né? Cada um com o seu simbolismo, mas sempre trazendo ensinamentos que nos ajudam nessa nossa elevação, no nosso progresso, né? E aí o André ele vai perceber que o local tem muitas pessoas em pé, sentadas, ajoelhado, e todas fazendo oração e oração em silêncio e todos fazendo de acordo com a sua própria fé. Ou seja, eles perceberam que ali era um local onde tinha era um templo para todas as religiões, mais ou menos seria isso, né? Todos não tinha, não era um templo, não existia um templo para cada fé, de acordo com a religião de cada espírito. Era um templo em que todos os espíritos iam fazer suas orações de acordo com a própria fé. E que aquilo só funcionava, e eles questionam, né, mas como é que funciona isso? Como é que pode diversas religiões e todos no mesmo local fazendo oração? Porque existia ali entre eles um respeito mútuo, então por isso que funcionava bem, né? E aí a gente chega até a questionar, né, que hoje em dia a gente não consegue ter esse respeito mútuo entre as diversas crenças que existem aqui, as diferentes crenças que existem na Terra, né? E ali existe esse local e apesar de tantas diferenças, tudo funcionava, né? E aí então o Silas chama a atenção deles para colocar, convida eles para colocar atenção numa senhora que estava ajoelhada, fazendo oração de frente a um nicho, em silêncio ali, né? Uma oração mental. E aí eles se aproximam e começam a observar, então, o pensamento delas. E aí eles vão percebendo, o André percebe que à medida que ela começa a fazer a oração, o nicho vai se modificando e vai criando uma imagem, vai trazendo uma imagem ali para eles. E uma imagem muito clara, muito viva, e ele se assusta porque é a imagem de uma. Acho que é Nossa Senhora da Piedade, né, gente? Nossa Senhora da Piedade, né? É, então aí, o que que acontece? A senhora começa a fazer oração, provavelmente voltada para essa Nossa Senhora da Piedade, que era alguém com quem ela era devota, a santa que ela era devota, e a imagem aparece nesse nicho. E o André fica assustado, como assim? Ele reconhece a imagem, né? Que era. E aí o Silas vai explicar, essa senhora tá fazendo essa oração, pedindo para Nossa Senhora intervir para auxiliar os filhos que estão em regiões trevosas, ali nas regiões infernais, porque eles cometeram um crime, porque eram muito apegados a questões materiais, e que o caso deles se agravavam mais ainda no sofrimento, porque não foi passado pela justiça terrena, ele passou desapercebido, ele não foi descoberto, né? E que então eles traziam muito, estavam muito presos a uma consciência de culpa. E eles estavam em estado de muito sofrimento, e ela estava pedindo a intercessão dessa Nossa Senhora da Piedade. E daí ele fala, aí eles vão questionar os dois, quase que ao mesmo tempo, o Silas ali já percebendo assim, o que ele vai colocar, né? Então, isso, se essa imagem é criada pelo pensamento da oração dela, ou seja, não era a Nossa Senhora real que se materializou, era uma imagem criada pelo poder da oração dela, pelo pensamento plasmado que se mistura ali, né, é, como é que ele fala? Com material ali daquele nicho, né? Que é um material bem sensível, bem. E aí faz essa criação. E aí eles questionam, mas então a resposta da oração também é dela mesma, né? Eles falam, não, aí já não funciona assim. Toda a oração, ela ela é acolhida e levada para planos superiores, para ser então, né, receber as devidas intercessões de acordo com cada caso. Então, elas são recolhidas, todas as orações, e levadas para os planos superiores, para as esferas superiores, para ser atendidas. E todas são atendidas. No caso dela, dessa senhora, ele fala, né? Essa oração, ela foi recolhida por emissários da Maria de Nazaré, ou seja, os emissários da mãe do Cristo, né?
que é uma parte super bonita que a gente vê, se a gente pensar que são tantas Nossas Senhoras que tem pelo mundo afora, né? E que tanta gente é devota, e quanto que é bonito isso, né? Você imaginar que é levado pelos emissários e que é levado para a própria Maria para fazer intervenção, né? De acordo com cada caso, né? E, e aí ele fala assim, que ali o Silas vai falar, inclusive aqui é um local são diversos espíritos que vêm pedindo intercessão a diversos heróis santos da história do cristianismo, né? Aí ele vai dar o exemplo de outra senhora que estava ali fazendo também oração, pedindo intervenção também, e que ela estava fazendo uma oração pedindo para uma freira que era como se fosse era uma monja Carmela de uma década da França, já desencarnada há muitas décadas na França, e que ela estava fazendo oração pedindo para essa freira intervir, estava direcionando, pedindo essa ajuda para essa freira, que eu esqueci o nome, Terezinha, e o sobrenome francês aqui que eu não sei falar. E aí, o que que ele fala assim? Aí o Hilário vai indagar, fala assim, tá, mas nesse caso, a oração chega até o coração dessa freira? E fala, sim, também, né? Assim, porque ele considera, né? Sim, ela fez a oração para uma santa, que vai para Maria. E no caso da freira, vai para a freira também, né? Sim, vai, ele fala, claro que vai. E as pessoas que realmente são santificadas, ele fala, ou seja, que deixaram na vida, né, um legado dentro dessa construção do bem, um legado que inspira outras pessoas a seguirem o mesmo caminho, a seguirem as mesmas ideias, os mesmos trabalhos, né? Elas, quando elas vão para o mundo espiritual, elas continuam trabalhando. Igualmente quando elas estavam trabalhando aqui, dando continuidade nesse trabalho, né? Lá no mundo espiritual, mas conectado com o trabalho daqui. Então, todas as orações, não importa para qual santo, vai chegar porque eles continuam nesse mesmo trabalho, intervindo, inclusive expandindo através dos fiéis que dão seguimento ao que eles iniciaram aqui na Terra, né? Então ele fala assim que santo parado não existe, só existe na nossa mentalidade terrena, né? Assim, e eu dei muita risada, que eu também sempre imaginava Maria sentada num trono, né? Recebendo todas as nossas orações. E eu falei assim, gente, é muito legal essa ressalva, assim, né? Que essa explicação que eles trazem. Que exatamente isso, assim, que na criação divina não existe, o progresso ele é infinito. Então, e não existe progresso sem trabalho, assim como não existe paz sem esforço. Então, incessantemente, eles estão também trabalhando. Não existe porque eles conseguiram, tiveram uma vida santificada aqui na Terra, que eles vão ficar lá no céu descansando, né? No mundo espiritual descansando. Não existe isso. Pelo contrário, eles continuam em trabalho e o trabalho mais intenso ainda, né? De uma maior responsabilidade cuidando do legado que deixaram aqui. E, e aí ele vai falar que aqueles que deixam, né, o legado da fé, a semente da fé, eles têm que continuar nutrindo essa semente no mundo espiritual, porque ela continue crescendo e servindo ao propósito do bem, né? E aí o Silas vai falar assim, mas e as pessoas que são consideradas santas na Terra, elas morrem, mas elas, quando morrem, elas não são, na verdade, tão santas. E no mundo espiritual, depois da morte, elas vão ocupar as regiões inferiores, elas vão habitar nas regiões inferiores, né? E aí, como é que fica? A prece delas não é atendida, a prece delas chega até o coração dessas pessoas? E ele fala: não, não chega por um tempo, talvez não vá chegar, não chegue para quem eles estão dedicando a oração, pedindo a intervenção para o espírito, né? Porque ele não está podendo receber, não está em condição. Mas não significa que a prece não será atendida.
A prece é atendida, ou seja, todas as orações são atendidas, isso que eu acho mais bonito, por outros trabalhadores da mesma congregação, instituição, talvez ali até filosofia, porque não tem pessoas que rezam, né? Pedindo para, não especificamente para um santo, para um espírito, mas sei lá, para um sol, alguma coisa assim. Enfim, pessoas, outros espíritos comuns que congregam da mesma ideia, da mesma filosofia, do mesmo trabalho, que estão ali naquela instituição, recolhem e fazem esse trabalho de orientar e de intervir, né, de atender e levar essa prece para ser atendida devidamente. Até que aquele espírito, que é o santo não santo, né, esteja em condição de realmente exercer um apostolado, então recebe todas as orações. Ou seja, eu achei isso muito bacana. E aí o Hilário, ele vai questionar, então, os santos, né? Como esses santos ali que eles trouxeram, ele sempre vai permanecer vivo nas esferas superiores, né? Essa crença que a gente tem, né? Que eles vão estar ali eternamente, eles vão ser esses santos, porque as pessoas estão rezando, a história permanece na Terra, né? A história dos santos, e eles sempre vão ser santos e ocupar ali as esferas superiores. Aí o Silas fala, sim, mas não dessa forma com a qual vocês pensam, porque um espírito, quanto mais ele se eleva nos planos celestiais, mais ele vai se desfazendo dessa roupagem, né, dessas convenções humanas, porque eles vão entrando, vão entendendo e vão ocupando entrando mais em conexão com essa consciência cósmica suprema. E vão entendendo esse lugar de santo que, na verdade, é esse progresso aí de todo mundo, todos nós temos essa luz, essa amorosidade, esse amor de Deus dentro de nós, e cada um vai se crescendo para isso, né? Mas ele fala até que as almas se identifiquem com essa consciência cósmica, né, suprema e sublime, os estudos que acontecem dentro, esses rituais e esse movimento que acontece dentro das instituições religiosas, eles são ainda muito necessários e ele faz parte de um plano divino. Por isso, eles são sempre assistidos pelas inteligências superiores e todos são atendidos, né? Então, falando mais uma vez, enquanto que a gente ainda não alcançou essa consciência da gente poder edificar a própria santidade dentro de nós, né? Podermos ser essa própria luz, esse espírito jamais iluminado, a gente necessita, porque é um meio ali de assistência muito importante para a nossa evolução, né? Para a gente conseguir, inclusive, manter aqui nos mantermos aqui no caminho do bem. Então, essa inteligência superior está sempre assistindo e vindo em assistência dessas instituições religiosas, né? E aí, então, ele chama novamente a André Luiz e convida André Luiz e o Hilário para acompanhar uma outra senhora, né? Para estudar ali uma outra situação. Tinha uma senhora que ela estava ali num nicho em oração, diante de um nicho em oração, e aí eles percebem, começam a ver a imagem sendo plasmada do Dr. Bezerra de Menezes, né? E o Hilário quis mostrar assim, pois é, uma pessoa espírita fazendo agora uma oração para Dr. Bezerra de Menezes, pedindo a intervenção do Dr. Bezerra de Menezes, juntamente de outras pessoas que estavam ali rezando para santos, católicos e outras religiões. E essa senhora, ela pedia a intervenção do Dr. Bezerra, pedindo que o Dr. Bezerra auxiliasse o marido dela, que estava com ideação suicida, e que ele inspirasse o marido que tivesse bom ânimo para enfrentar e passar pelos desafios da prova da vida dele, né? E aí o Silas vai falar sobre o Dr. Bezerra de Menezes. Ele fala, o Dr. Bezerra de Menezes foi um trabalhador grande dedicado à causa espírita por 50 anos, e ele, por merecimento, quando ele desencarna, ele recebe ali autorização para coordenar, orientar diversas e outros espíritos
para dar continuidade no trabalho de caridade que ele exerceu aqui na Terra. Então, tinha centenas de pessoas, de outros espíritos, que trabalhavam sob a orientação do Dr. Bezerra de Menezes. E aí ele vai explicar, inclusive, que essa é, é a razão pela qual o Dr. Bezerra de Menezes, esses trabalhos, né, ele vai fazer uma metáfora, né, com a questão da estação de radiofonia. É uma estação para vários receptores. Ele falou assim, é como se fosse uma cabeça pensante para vários braços, né? E é por isso que ele pode atender tantas pessoas há tanto tempo, né? Todos os santos, mas fazendo ali, aproveitando o exemplo do Dr. Bezerra de Menezes, é, por isso que ele aparece ou ele está presente, intervindo e assistindo em diversas casas espíritas que pedem para ele, né? E por que que ele pode estar em tantos lugares ao mesmo tempo? Às vezes ele está presente, ele mesmo, e quando não, ele manda um emissário e todos vêm com muita maestria, com muita, respeitando muito e sendo muito fiel às orientações do Dr. Bezerra de Menezes, né? Então, por isso que tem, ele recebeu esse merecimento, né? Que eu acho muito bonito, sobre com o poder sobre o poder de Cristo sempre, né? Essa orientação do trabalho dele no bem, mas sempre com a orientação do Cristo. E aí o André Luiz fica impressionado mais uma vez com a questão dessa imagem que se apresenta, porque a imagem que ele vê do Dr. Bezerra de Menezes é muito idêntica realmente ao Dr. Bezerra de Menezes, que eles tiveram a oportunidade de conhecer. Ele fala a expressão tranquila, os detalhes da expressão, a fisionomia dele, o quanto que aquele nicho ali, que as imagens que eram plasmadas através da oração, eram muito idênticas realmente ao santo e às pessoas que eles estavam pedindo ali, dedicando as suas orientações, as suas orações, né? E aí, nesse momento, o Silas convida e já vai levando eles, então, a visitarem o outro local, que é o. Como que chama, gente? É o parlatório. Parlatório. O parlatório, né? E aí o André já sente a diferença. O parlatório que ele estava localizado ali no pátio exterior do templo, né? E aí eles vão para esse local ali do parlatório e o André Luiz já sente na hora a diferença. Começando pela iluminação, uma iluminação já totalmente baixa, um ambiente quase não iluminado, ele nem enxerga direito, porque a visão dele tem que se adaptar, sair de um lugar cheio de luz para ir para um lugar novamente escuro. E aí ele fala, mas já era possível, mesmo não enxergando todos os espíritos que estavam ali, era possível entender que tinha muitos espíritos em comunicação. E que era uma comunicação por conta das vozes, né? E eram comunicações feitas de diversas formas: pedidos de socorro, gemidos, gritarias, xingos, enfim. Aí já era aquela comunicação toda mais rebeldia mesmo, já os espíritos mais rebeldes que estavam ali, sendo também atendido por diversos servidores que estavam atendendo todos os pedidos, registrando tudo, né? E aí o Silas vai falar, a divisão aqui do parlatório é totalmente vibracional, né? Essa divisão, enquanto que aqui nossa divisão é um material, feita muitas vezes mais pelos vidros, ali era divisão vibracional. Ele fala, do lado de lá do parlatório, do lado de fora, ali nessas regiões inferiores, tenebrosa, os espíritos em sofrimento juntos ali na coletividade, sofrendo, reclamando a dor, muitas vezes criando mais dor para aquilo que já estavam vivendo, porque eram espíritos muito rebeldes, fazendo as ações que mais pioravam a situação do que qualquer outra coisa. E do lado de dentro, né, ali na mansão, os que já estavam sendo assistidos, já em estado de dor, mas um estado de dor que eles estavam vivenciando através de uma consciência já mais com paciência, de um entendimento melhor do processo, já mais caminhando
para uma restauração realmente, ou seja, vivenciando a dor através do céu, e ele faz a referência do outro lado, através do inferno, ainda muita dificuldade de compreensão do que estavam vivendo, né? E o André e o Hilário, eles ficam impressionados com a diferença de ambientes, né? E aí eles vão encerrar o capítulo exatamente nesse ponto, que provavelmente no próximo capítulo nós vamos ver aí um estudo voltado totalmente para falar sobre o parlatório, né? Mas o que eu achei incrível nesse capítulo específico é realmente a importância que eles falam, né, quando eles vão estudar o princípio de compensação, a respeito da nossa reencarnação. O quanto que realmente ela é determinante para construir o nosso destino espiritual. E quanto que a gente tem que colocar a importância do estudo, né? Então a gente vai considerar que esses estudos do André Luiz vieram muito depois dessas obras do próprio Espiritismo, né, de Allan Kardec, ou seja, a continuidade de todo esse trabalho, tantos estudos que vêm para a gente em tantos momentos, e a importância da gente ter esses estudos, aprender e poder de alguma forma se esforçar para ser tudo isso que nós estamos aprendendo, fazer essas modificações a quais somos orientados, porque realmente eles determinam um futuro melhor no mundo espiritual quando for nossa hora de reencarnar, desencarnar novamente, né? E a gente ter consciência de que sim, é assim que funciona, e que não esperar mais uma vez a gente estar no mundo espiritual para fazer esse esforço. Como ele falou, ali já é mais lento, pela própria condição em que a gente se encontra, dos sentimentos que a gente fica preso ali mais baixos, né? E também a questão do templo religioso ali, todos se encontrando no mesmo lugar, com uma fé muito viva, muito própria, essa fé sendo respeitada, e a intervenção que todos recebem através da oração. Então, a importância da gente pedir sim, da gente se colocar em oração, da nossa forma, sem questionar, né? Mas que a gente simplesmente faça uma oração mesmo de entrega sincera, com intenção sincera, com desejo sincero, que vai ser atendido. E sempre por espíritos de esferas superiores. Muitas vezes os próprios santos que estão atendendo realmente, olhando cada caso com muita atenção, muito carinho. E eu achei isso de uma riqueza, assim, grandiosa para o nosso... Para esse do que a gente está buscando aqui, que é esse, a gente conseguir manter toda essa nossa conexão, né, com Deus, com um mundo superior aí, melhor, né? Bom, é isso. E aí vou abrir aqui para vocês poderem. Bom, primeiro agradecer a Flaviana, ela realmente fez uma síntese bem importante aí do capítulo, ela tocou realmente todos os pontos aí importantes que o capítulo realmente apresenta, né? Você fez uma síntese ótima aqui. Eu notei só alguns pontos aqui da gente comentar novamente aqui, né? Essa questão das relações de causa e efeito aí que ele toca no livro o tempo todo, né? Aquela questão que a gente vem comentando, da escolha, das nossas escolhas, da nossa semeadura e da nossa colheita, né? A semeadura e a colheita são resultado das nossas escolhas, né? E até como no capítulo passado a gente estava comentando, às vezes um ato que demora, às vezes, segundos, minutos, às vezes tem repercussões por milênios, né? Séculos aí na espiritualidade, né? Então, a importância da nossa boa semeadura, né? Através das nossas boas escolhas, né? Então, essa questão é importante. Outra coisa que eu achei interessante aqui, que eu achei importante, é a questão da prece ali daquela mãe, né? Rezando ali a Nossa Senhora da Piedade, pedindo pelos filhos, né? E ela, naquela fé, ela mesmo plasma a imagem de Nossa Senhora, né? Então, tocando na questão do uso dos símbolos religiosos, né? De acordo com as crenças individuais, né? Então, assim, a importância da gente aprender a respeitar as religiões alheias, né? É assim, a gente ainda não aprendeu a ter esse respeito, né? Porque Deus está presente em todos os lugares, nas sinagogas, nas mesquitas,
né, nas casas espíritas, nas igrejas católicas, nos templos evangélicos, nos templos de Umbanda. Todos ali são filhos de Deus que estão necessitados ali, e a espiritualidade superior ela se faz presente em todos esses lugares, né? Deus está em todos os lugares. E assim, eu costumo dizer assim que religião realmente é igual sapato, né? É, cada um tem o seu número adequado e o seu tipo de sapato adequado. O sapato que para mim é muito bom, para a Flaviana vai ser horrível, vai sobrar no pé dela, vai tropeçar, né? O dela vai apertar o meu pé. Então, cada um está no lugar que tem que estar de acordo com o momento e a necessidade do nível de entendimento de cada um. Então, cada um tem que estar onde tem que estar, a gente tem que respeitar, e Deus está em todos esses lugares, né? Então, essa questão do respeito à questão religiosa, principalmente a questão religiosa alheia, né? Outro ponto que eu achei muito interessante a respeito. A Fabiana estava falando do doutor Bezerra de Menezes, está se manifestando, por exemplo, numa mesma noite em vários centros espíritas, né? Teve uma palestra da doutora Célia Dantas, inclusive ela participou aqui com a gente de um Amivale Convida, já há uns anos atrás. Ela é física e teve uma palestra dela no Mednesp que foi muito interessante, que ela toca exatamente nesse ponto. Ela explica isso a partir da mecânica quântica, né? Então, ela explicando o seguinte, que a partícula, ela se comporta ora como partícula e ora como onda, né? As partículas, né, os elétrons, os fótons, né, que são, vamos dizer, emitidos a partir do nosso pensamento, né, eles podem se comportar como partícula ou como onda, ou seja, aquilo se propagando em várias direções. Então, isso explica do ponto de vista quântico, né, como o Dr. Bezerra de Menezes e qualquer outro espírito, Jesus, ele pode se manifestar em vários locais ao mesmo tempo. O pensamento dele está sendo emitido, né, como onda, né? Então, ele pode se manifestar realmente em mais de um local. Eu achei bastante interessante que é a explicação quântica aí para isso, né? Eu achei bem interessante. A outra coisa que você tocou também importantíssima é a questão da reencarnação, né? Da importância dessa oportunidade que a gente está tendo, né? Diz para cada espírito encarnado tem 3 a 4 desencarnados. E tem um monte de espírito aguardando essa oportunidade, sabe-se há quanto tempo, né? Às vezes centenas de anos esperando uma oportunidade para reencarnar. Uma oportunidade que a gente está tendo, né? Então, do bom uso que a gente tem que procurar fazer dessa encarnação, que sabe-se lá quando a gente vai ter outra oportunidade de voltar. E a experiência na matéria é, é fundamental, essa encarnação. É como se fosse mais ou menos assim, é onde a gente coloca em prática aquilo que a gente aprendeu, né? É aquele momento ali que o professor chama o aluno ali no quadro negro para ele realmente testemunhar ali o que ele sabe e o que ele não sabe, né? Isso aqui é experienciando na matéria que a gente vai demonstrar isso, né? Outra questão importante é que ele toca novamente naquela questão da música, né? Da importância da música na formação vibracional do ambiente, né? No outro capítulo ele também já fala a respeito nisso. Nesse ele realmente reforça, né, essa, essa questão, né? Então, assim, tem muitos pontos aí, como você falou, o capítulo é muito rico, né? Realmente você fez uma síntese bem interessante do capítulo, que é de uma riqueza realmente muito grande. Boa noite a todos. É, é um capítulo muito bonito, né, Fabiana? De, um, de uma força moral, assim, de muitos esclarecimentos, né? É, vocês já falaram muito a respeito do capítulo, mas assim, algumas coisas me tocaram profundamente, né? Então, primeiro, a infinita misericórdia divina, né? A gente vê ali numa região trevosa, né? Um templo, recebendo encarnados e desencarnados, né? É, naquela situação. Então, você vê como, independente da religião, né? Todos são ouvidos, todos são amparados, todos são escutados, todos são acolhidos, né? Ele fala muito no início do capítulo, né?
qual é o acesso à vida superior, né? Isso também me chama muita atenção, né? Que ele cita que é o desenvolvimento intelectual, né? Que é a importância dos estudos, a importância do conhecimento, fala sobre a prática da caridade e sobre a fé religiosa. E ele fala, né, toda a classe de fé sincera e respeitável. Então, o respeito que a gente tem que ter sempre com a religião alheia, né? E outra coisa que chama muita atenção é quando os dois tipos de dor, né? Porque todos aqueles ali naquela região estavam com algum tipo de dor, né? Tanto os que estão dentro do templo como os que estão fora, né? Então você percebe a diferença, né? Então aquela dor das pessoas que estavam no templo é aquela dor paciente, né? Aquela dor que cria uma renovação, que cria um reajuste, né? Que cria um caminho para elevação. Diferente daquela outra dor dos que estavam fora, no parlamento, né? Que é aquela dor inconformada, né? Aquela dor que cria uma monstruosidade, que cria desequilíbrio, aquele inferno das interpretações, né? E que acaba nos prendendo à sombra, né? Então é um capítulo muito bacana, é o que você falou mesmo, a gente saber aproveitar todo esse conhecimento, que todos esses estudos nos permitem acessar, para que a gente possa fazer uma encarnação mais proveitosa, né? Uma boa noite a todos. É, essas obras são maravilhosas mesmo, né? E a gente vê que a justiça divina ela é soberana, né? Tem jeito. E aqui a gente fica titubeando muitas vezes a nossa fé, né? E com essa justiça humana tão imperfeita ainda, porque nós somos ainda muito imperfeitos, no mundo ainda muito imperfeito, que é a Terra, mas a justiça divina ela é soberana. A gente fica muito preocupado com a justiça aqui por ela ser tão imperfeita, né? E aí muitas vezes a gente fica naquela ansiedade, né? Dos ditos injustiçados, daqueles que escapam da aparente justiça, né? Não se referindo, logicamente, à justiça humana. Mas André Luiz nos mostra aí nas obras, né? Como que não tem jeito, né? A semeadura, ela é livre, mas a colheita é obrigatória. A lei de causa e efeito não tem, não tem negociação, né? Então a gente vai assumir a responsabilidade das coisas que fizemos. Se fizemos coisas boas, vamos colher coisas boas. Se fizemos coisas ruins, vamos ter que pagar, né? Vamos ter que espiar, sofrer, reparar, né? Mas tudo não com o objetivo de punição, mas com o objetivo de educação e evolução. Nós precisamos aprender, né? De um jeito ou de outro, e iremos aprender. Então aqui mostra que quando a gente chega do lado de lá, né, não tem como esconder. Nós somos o que somos, né? Do jeito que apagamos aqui, largamos o corpo físico, chegamos no plano espiritual e lá nós vamos ser, não tem como esconder a nossa essência, né? E aquilo que trazemos conosco diante daquilo que fomos. E lá nós vamos nos deparar com um juízo implacável, né? Que somos nós mesmos, né? Que nitidamente aí, nesse capítulo, André nos mostra os casos, né? E os sofrimentos que os espíritos, que nós passamos no além-túmulo, né? Relacionados, logicamente, a tudo que fizemos aqui. Então, talvez seja uma coisa para a gente refletir e tirar um pouco essa angústia, essa ansiedade que a gente fica aqui na Terra, num plano encarnado, no plano físico, tão preocupado com a justiça, né? Talvez para a gente ficar menos preocupado com isso e focarmos naquilo que nós podemos fazer de diferença no bem, né? De termos mais preocupação em sermos luzes do que termos razão, né? Esses dias eu li isso no Espiritismo, né? Nas obras espíritas, e eu achei muito legal, né? Que o coração nosso amadurece
quando ele aprende que é mais importante, vale mais a pena a gente ser luz do que ter razão. E a gente fica muito preocupado aqui em ter razão, né? Todos nós, né? Então é uma coisa que, de repente, uma reflexão. A outra coisa é saber que a fé e aí a oração, como elas são importantes, né? Nas nossas vidas aqui e lá. Então, nenhuma prece que seja feita com do coração, com fé, ela é desperdiçada. Ou seja, o auxílio nós vamos ter sempre. Ele vai sempre estar presente. Nós é que muitas vezes dificultamos esse auxílio, na maioria das vezes, com certeza. E muitas vezes a gente tem o auxílio, mas nem percebe, né? Nem nos permitimos perceber esse auxílio. Mas você vê que esse auxílio acontece o tempo todo, né? E aí nesse capítulo mostra muito bem que isso independe da crença, de qual seja a religião. O que importa é a fé, né? É a oração, a prece, que é esse instrumento que nós temos de nos ligarmos aos benfeitores, aos espirituais, aos espíritos de luz, e que estaremos sendo auxiliados, sim. Outra coisa que às vezes a gente vê os espíritas falando, tantas casas têm doutor Bezerra como mentor, dando exemplo ao doutor Bezerra, porque foi citado aí no capítulo, né? Como que ele pode estar em tantos lugares ao mesmo tempo? É o que está explicando, né? Que ele está, sim, em todos os lugares onde ele é solicitado. Tudo bem que ele tem uma pleia de trabalhadores, né? É uma equipe, muitas vezes não vai ser ele especificamente que vai estar ali presencialmente, mas o capítulo, e aliás, as obras espíritas, e principalmente essas aí da série André Luiz, nos mostra que sim, os espíritos de luz têm essa capacidade de estar em vários lugares, sim, e conseguir ajudar muitas pessoas, né? Muitos espíritos, muitas almas, nos diversos lugares. Nós temos essa capacidade, esses espíritos de luz, eles têm uma potencialidade muito grande, né, de conseguir se multiplicar. Existe esse fenômeno, né, com esses espíritos muito iluminados e que tem essa missão de nos iluminar, né? E tudo, lembrando sempre, é com o objetivo final de nossa evolução, né? Então, acho que são questões aí, eu acho que mais fortes aí que eu captei nesse capítulo, e tá embutido praticamente na essência, né, do que a doutrina espírita nos traz, dentre outras coisas, né? Essa parte aí, que é uma parte que é bastante consoladora e também para a gente, né, focar mais naquilo que nós precisamos focar. Se preocupar menos com coisas que às vezes a gente fica preocupado, né? Tem coisas que não estão no nosso alcance, a gente tem que ter fé, confiar, ter paciência e fazer aquilo que nos cabe, né? É por aí. Nós estamos precisando muito disso, né, nos dias atuais, né? Essa frase que você falou, eu conhecia um pouquinho diferente. Eu conhecia assim, ó, é preferível ter paz do que ter razão. Mas É é isso isso aí. mesmo. Bom, alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Então, lembrando novamente, como eu falei no começo do nosso Amivale da semana que vem, o Amivale convida com o Dr. Jorge Daia e o tema é doenças disciplinadoras. Como eu falei no início, ele é todo baseado nesse livro, né? Então, por isso que eu convidei ele para vir falar com a gente, porque essa palestra é exatamente baseada nessa obra Ação e Reação, né? Então, fica aí o convite para todos aí. É, então, acho que podemos já encerrar, e depois a gente vai dar seguimento aí no capítulo 12, né? Já estamos caminhando aí na segunda metade do livro, né? Próximo capítulo é Dúvida Agravada, né? Então, no próximo encontro, a gente dá seguimento com o capítulo 12. Quem quiser já ir lendo para já ir se inteirando, seria interessante. Então, alguém quer fazer uma prece? Quer fazer a prece, André? Posso? Vamos lá. Vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos anjos guardiões, aos mentores espirituais, mentores desse trabalho, mentores da AME,
ao Dr. Bezerra de Menezes, nosso patrono, que nos dê força, nos dê ânimo, para que possamos seguir em frente, atravessando todas as dificuldades, obstáculos que fazem parte de nosso mundo, para que possamos, através do estudo, através da boa vontade, do esforço, de estarmos aí recebendo essas informações, transmitindo essas informações, refletindo, analisando, aprendendo e praticando, para que a gente possa multiplicar, né, essa luz que é o Espiritismo em nossas almas, ao nosso entorno, com o objetivo aí de, no futuro, né, essa luz poder dissipar as trevas da escuridão e termos aí um mundo com a bondade clareando tantas almas endurecidas aí que fazem parte daqui aonde estamos, mas que com certeza teremos dias melhores. Aqui, no plano físico e também no plano espiritual, com todo o amparo divino. Graças a Deus. Assim seja. Então, agradecendo aí os que estão nos acompanhando, desejando aí uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, aqueles que estão nos acompanhando em outros horários. Então, desejando aí uma boa noite e até o nosso próximo encontro.